Olá, queridos estudantes, estamos aqui para mais uma videoaula. Essa videoaula vai auxiliar na apostila 1 de fevereiro, que o professor já postou lá no grupo de vocês, certo? E que alguns vão vir retirar fisicamente aqui na escola, tranquilo? Então, esta videoaula nós vamos falar sobre perímetros e área, certo? Então, perímetro, se nós observarmos aqui no quadro, né? No quadro negro que está aqui, o perímetro, toda essa borda está aqui. Área, o que está dentro dela. Mas olha só, vamos ver o que diz o dicionário para nós sobre perímetros e área primeiramente. Então, perímetro. No nosso dicionário brasileiro, ele é um substantivo masculino, e na geometria, que é o que a gente está estudando agora, é o quê? Linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. É a soma de todos os lados, né? Ou então, é a linha que delimita uma área ou região, certo? Então, isto é o perímetro. Eu vou trazer 6 figuras básicas aqui para vocês que aparecem muito na geometria plana, para nós discutirmos o perímetro, certo? Então, primeiro, os triângulos equiláteros, né? Ou se fosse outros triângulos, basta a gente somar todos os lados. Mas no triângulo equilátero nós podemos fazer uma fórmula dessa soma. Por quê? Todos os lados do triângulo equilátero não são iguais. Então, se todos os lados são iguais, eu faço lado mais lado mais lado. 1, 2, 3. Não é a mesma coisa que 3 vezes o lado? Nos quadrados, ó, os 4 lados são iguais. Ok? Então, a mesma situação, lado mais lado mais lado mais lado, ou seja, eu tenho 4 lados, então 4 vezes o lado é o meu perímetro. Já nos losangos, o que difere o losango de um quadrado? O losango de um quadrado, a diferença está entre os tamanhos de suas diagonais, a diagonal maior e a diagonal menor. Então, os losangos têm essa diferença, porque os quadrados, todas as suas diagonais têm o mesmo tamanho. Então, nos losangos, isso não acontece. Então, o que acontece aqui? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 lados iguais também. Ou seja, 4 vezes o lado. Nos retângulos, certo? Os retângulos eu tenho aqui 2 medidas iguais e outras 2 medidas também iguais. Ou seja, a base é igual à base inferior com a base superior, o lado 1 é igual ao lado 2. Então, eles têm essa peculiaridade nos retângulos. Nós também também, ou podemos fazer 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, certo? Então, o perímetro é o quê? Eu também posso simplificar por 2 vezes a soma dessas 2 medidas. Já nos trapézios, é claro que nem todos os trapézios são iguais a esse. Nós podemos ter um trapézio nesse sentido aqui, ok? Deixa eu desenhar aqui, ó. Nós também podemos ter um trapézio desse sentido aqui, ok? Mas aqui, o que é o trapézio? É a soma de todos os lados. No trapézio não tem como a gente fazer uma fórmula, porque nem sempre esses lados têm o mesmo tamanho, certo? E as bases não vão ter o mesmo tamanho. Então, aqui nos trapézios, basta somar todos os lados. Já nos círculos, eu preciso saber o quê? A medida do seu raio. Se eu souber a medida do seu raio, aí sim, existe apenas essa fórmula aqui para mim saber o perímetro desse círculo. Ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Então, essa letrinha grega aqui se chama π, que eu posso utilizar como 3,14. Mas ela tem vários números após aí do 4, tá bom? Mas para nós, basta a gente também utilizar que vai ficar uma medida aproximada, não exata, mas aproximada aí, muito próximo do real. Quando nós falamos em área, inclusive, dá uma pausa no vídeo, copia essas fórmulas aqui, você vai precisar no decorrer da resolução dos exercícios da sua apostila. Dá uma pausinha, copia elas junto lá na apostila que você vai utilizar. Da mesma situação, as fórmulas da área, que depois eu vou passar para vocês. Então, o que é a área? Área é um substantivo feminino, ok? É um território, seção ou extensão de espaço, e geralmente delimitada. Quem é que delimita a área? O perímetro. Ou seja, a área é uma região, um terreno cercado,
Você não vê o terreno da sua casa? Eles não têm a cerca? Então, a cerca é o perímetro do seu terreno. E a área onde está construída sua casa, que tem aquela grama onde que você brinca, é a área do seu terreno, ok? Então agora, olha só, para os dois. Se eu pegar uma figura, por exemplo, aqui um quadrado, certo? Então, perímetro é aonde está correndo o meu dedo, ó. Ele é delimitado. O perímetro é as laterais da minha figura. Área é o espaço que ocupa a figura. Então, novamente, perímetro é o que delimita a figura. As laterais, área, espaço que a figura ocupa, ok? Tranquilo? Então, aqui temos as nossas áreas aqui, ó, certo? No triângulos, retângulos, dos triângulos equiláteros, né? O que tem todos os lados iguais, os triângulos equiláteros. Para eu descobrir a área, basta jogar nessa fórmula aqui, ó, base vezes altura. Só que a altura do seu vértice oposto à sua base, descendo um segmento e formando um ângulo de 90 graus. E nesse caso aqui, a altura também eu posso substituir ela por quem? Por L raiz de 3 sobre 4, ok? É claro que nós vamos praticar mais sobre isso daqui. Agora, só estou trazendo a questão das fórmulas, beleza? Aproveita, pausa o vídeo, copia as fórmulas para o seu caderno. Os quadrados. O que é a área que ocupa o quadrado? Para mim descobrir essa área, basta pegar um lado vezes outro. E quando que eu faço L vezes L, resulta em L ao quadrado. Isso aqui significa o quê? De eu pegar o L e multiplicar ele por ele mesmo. Olha aqui os losangos. O losango é aquilo que eu falei anteriormente. A diferença para o quadrado é o tamanho da sua diagonal. Ó. Então, eu tenho a diagonal maior e a diagonal menor. Para mim descobrir a área, basta fazer o quê? Multiplicar uma pela outra e dividir por 2. Os retângulos, basta pegar um lado vezes o outro. Simples assim. Eu descubro a área que está ocupando. Já os trapézios, igualmente aos triângulos, o trapézio é o quê? É eu pegar um ponto da sua base superior, no caso que é a base menor, descer um segmento até a sua base inferior e formar um ângulo de 90 graus. Isso é a altura, certo? A altura do meu trapézio. E como que eu calculo a área, então? Ó, a base menor mais a base menor vezes a altura e dividido por 2. No círculo, novamente, eu preciso apenas saber qual é o tamanho do meu raio. Jogo na fórmula. A área é quem? A área é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. E lembrando mais uma vez que o π é 3,14. Vamos praticar um pouquinho. É claro que agora eu vou passar 2 exercícios simples, mas na apostila tem mais exercícios falando sobre isso. E dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com o seu professor. Tranquilo? Então vamos para o exercício. Aqui nós temos aqui, ó, um campo de futebol de formato retangular. Se eu pegar e desenhar aqui um retângulo, para me facilitar visualizar a figura. Desenhe as figuras. É uma dica que eu dou. Sempre desenhe a figura, facilita muito. De 100 metros de largura. Então, 100 metros. Ok? 70 metros de largura. 100 metros de largura, 70 de comprimento. Então, eu já visualizei. Aqui está o meu campo de futebol. Certo? Até ainda pode colocar. Podemos fazer, né? Aqui, ó. Aí, ó, ficou mais bonitinho ainda, né? Ó, um campinho de futebol. Tranquilo? Faça o desenho, tá? Então, vamos ver o que eles pedem aqui, ó. Eles falam que os jogadores de um determinado time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Primeira pergunta, a letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta? Completam o campo. Então, se o nosso jogador sair desse canto aqui e andar à frente, ó, então ele vai caminhar aqui, ó, 100 metros, 70 metros, 100 metros, 70 metros novamente. Então, o que ele acabou de fazer? Ele fez o quê? Percorreu o perímetro desse campo. Então, o que é o perímetro
retângulo não é 2 vezes a base mais a altura, então eu tenho o quê? Que o perímetro vai ser o quê? 2 vezes 100 mais 70. Então eu tenho o quê? O perímetro é igual ao quê? Ó, se eu posso fazer até distributivo aqui para ficar mais fácil. Ó, 2 vezes 100, 200. 2 vezes 70, 140. Somando os dois juntos, eu vou ter 340 o quê? A unidade de medida, ó, metros. Certo? Então, o meu perímetro é de 340 metros. Agora, quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas e meia ao redor do campo? Metade. Se uma volta ele deu 340, meia volta é metade disso daqui. Quanto que é a metade de 340? É eu somar duas laterais, 100 com 70. Se eu somar isso daqui, vai dar o quê? 170. Então, uma volta 340, meia 170. Nesse caso aqui, eu posso fazer duas contas diferentes. Então, eu posso fazer o quê? Somar as 5 voltas, ou seja, ó, 340, 5 vezes, ó. 5 vezes. Se eu somar tudo, ó, 0, 0, 0, 0. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Vem 2. 3, 6, 9, 12, 15. E os dois lá? 17. Isso daqui são as 5 voltas. Mas eu também poderia fazer o quê? Ó? 340 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 20. Sobe 2. 5 vezes 3, 15. 2, 17. Mas perceba que isso daqui é apenas as 5 voltas. Falta ainda somar a metade. Ok? Então, aqui, ó, mais 170. Ó. 0, 5, 0 e 7, 7, 7 e 1, 8 e 1. Então, deu 1.700 metros. Percorrendo 5 voltas, os jogadores, 5 voltas e meia, percorrem 1.870 metros. E como que eu poderia fazer isso aqui na multiplicação? Meia volta é 0,5. Então, eu poderia fazer o quê? 340 vezes 5,5, 5,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Casinha livre, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Ó, 0, 0, 7, 1 e 7, 8, 1. Só que, ó, lembrando, ó, uma casinha após a vírgula. Eu tenho que vir aqui e colocar a vírgula aqui, ó, 1.800 metros. Tranquilo? Então, eles percorrem 1.800 metros. Posso fazer através da soma, posso fazer através da multiplicação. Então, aqui são 340 metros, aqui já são 1.870 metros. A última. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, quantos metros os jogadores correm uma semana? Fácil também. Posso fazer através da soma. 1.870, 1.870, 1.870, 1.870, 1.870. Fazendo 5 vezes. Ou então, simplesmente, eu poderia fazer o quê? Pegar esse valor de 1.870 e multiplicar por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 8, 43, 43. 5 vezes 1, 5 e 1 e 4, 9. Então, nós vamos percorrer o quê? 9.350 metros. Então, durante uma semana, vamos percorrer 9.350 metros. Certo? Tranquilo essa questão do perímetro? Ó, perceberam que a gente envolveu tanto as fórmulas que a gente acabou de conhecer, como o conhecimento do outro vídeo, questão de soma e multiplicação. E sempre cuidando da vírgula, hein, pessoal? Um outro exemplo para a gente finalizar aqui o vídeo de hoje. Ó, um festival foi realizado num campo de futebol, novamente com o futebol. Só que perceba que agora as dimensões desse campo são outras. Sabendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Olha, tá vendo que agora, ó, até vamos puxar a orelhinha aqui do professor, ó. Sempre que eu mexo com área, ó, eu sempre a questão ao quadrado, ok?
Se é metro, metro quadrado. Se é centímetro, centímetro quadrado. Se é quilômetro, quilômetro ao quadrado, tá bom? Então, vamos calcular, ver a área que dá este campo de futebol. Então, novamente aqui, ó, vamos desenhar o campo de futebol, ó, certo? Nós temos 240 por 45. Como que é um retângulo, basta pegar um e multiplicar pelo outro. Então, vamos lá, ó, 240 vezes 45. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Casinha livre. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, dá 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, aqui, ó, 0, 0, 8, 1 com 9, 10. Ou seja, 10.800 metros quadrados. A área total, certo? Aqui, 10.800 metros quadrados. Então, metros quadrados. Só que ele está falando assim, ó, sabendo que por cada 2 metros quadrados, há 7 pessoas. Então, olha só, eu tenho 10.800 metros quadrados, certo? E eu preciso descobrir se eu tenho que dividir por 2 para saber quantos metros quadrados vai ter isso daqui para depois multiplicar por 7. Porque a cada 2 metros quadrados, então eu tenho que juntar 1 metro com 1 metro, ali cabe 7 pessoas. Ou se eu visualizar, seria mais ou menos isso daqui. Ó. Vamos supor que aqui eu tenho 1 metro quadrado, aqui eu tenho outro metro quadrado. Então, a junção desses 2 metros quadrados, que aqui ficaria 1 e aqui 1. Então, ó, 1 com 1, 2. Então, a junção desses 2 metros quadrados caberia 7 pessoas aqui dentro. Então, nós temos que dividir isso aqui por 2 primeiro. Então, vamos só apagar aqui para aproveitar. Ah, não, vou até deixar, ó, metros quadrados, dividido por 2. Então, 1 não divide, junta aqui. 10 por 2, 5. Dá 10, negativo, sobra 0. Abaixo 8. 8 por 2 dá 4. 4 dá 8, 0. Como que esses dois zeros aqui eu vou ter que abaixar eles, ó, e eles não vão ser usados, eu jogo para cá. Então, eu tenho o quê? 5.400 metros quadrados. Por quê? A cada 2 vai 7. Agora, eu vou pegar esses 5.400 metros quadrados e vou multiplicar por 7, para saber quantas pessoas estavam ocupando essa área. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 5, 35. E 2, 37. Ou seja, havia nesse espaço 37.800 pessoas. Certo, meus queridos? Então, espero ter ajudado com mais essa videoaula. E agora, eu, a professora Solange e o professor Júlio estamos à inteira disposição para auxiliar vocês na resolução dos exercícios. Beleza, meus queridos? E vamos estudar.